Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero dividir com vocês um pão que o Senhor tem me alimentado nesses últimos dias. Algo que o Senhor tem falado ao meu coração, ao meu espírito. E eu quero dividir isso com você. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma porção de alimento para você dentro desse tema. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de graça. O título dessa mensagem é Graça sobre Graça. Você pode repetir isso comigo? Graça sobre graça. Vamos mais uma vez? Isso, graça sobre graça. Graça é uma palavra muito presente no vocabulário do nosso evangeliquez, né? A gente costuma dizer, a gente cumprimenta um ao outro com graça e paz do Senhor Jesus. Graça está muito presente na forma como a gente fala, na forma como a gente vive. A gente pede ao Senhor, Senhor, me dá graça. Um dia difícil a gente fala, Senhor, eu preciso de graça. Vocês conseguem me ouvir? Amém? Eu preciso de graça. Mas será que uma palavra tão comum no nosso vocabulário faz o sentido real para a nossa vida? Será que uma palavra como essa que nós usamos na igreja, fora da igreja, ela está sendo vivida de uma forma coerente no nosso dia a dia? E como o Senhor tem falado comigo sobre graça sobre graça. Sabe, o que é graça? Vamos começar pelo começo. O que é graça? Eu trouxe uma definição para nós. Graça refere-se ao favor de Deus que não é merecido, mas é concedido gratuitamente a todos os que creem em Jesus Cristo. Tem alguém que crê em Jesus aqui? Amém? A graça é um favor que não é merecido, mas é concedido para aquele que crê no Senhor Jesus. Vamos resumir essa frase para a gente poder decorar, memorizar e viver? Graça é um favor imerecido. Repita comigo, graça é favor imerecido. Ou seja, graça é aquilo que Deus dispensa sobre nós sem que a gente mereça. Graça é aquilo que Deus derrama sobre você e você não merece isso. Será que a gente consegue perceber graça sendo derramada sobre nós? Quantas coisas você vive e você não merece? Quantas coisas nós estamos desfrutando hoje sem que a gente mereça? A verdade é que nós temos na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é conhecido como o tempo da lei. O Novo Testamento nós vamos ver o tempo da graça. Mas a graça de Deus, esse favor para quem não merece, não existe somente no Novo Testamento. A gente consegue perceber graça de Deus sendo estendida desde a fundação do mundo. Desde quando o Senhor criou todas as coisas, Ele vai revelando a sua infinita graça e misericórdia para conosco. Nós precisamos ter consciência, meus irmãos, do que é essa graça revelada a nós. Existem dois tipos de graça. Existe uma graça que nós chamamos de graça comum. O que é graça comum? Graça comum é o cuidado de Deus sobre todas as coisas que existem. Por exemplo, o sol está lá brilhando por causa da graça comum. Existe chuva para todo mundo, chuva para maus e bons, por causa da graça comum. Existe oxigênio para todo mundo, por causa da graça comum. Tem oxigênio aí para você? Amém? Graça comum. É a graça de um Deus que criou todas as coisas e um ambiente perfeito para que a sua criação se desenvolva, e Ele mantém isso em funcionamento ao longo dos séculos. Isso é graça comum. Salmo 119, 91 nos diz que, de acordo com as ordens do Senhor, todas as coisas que Ele fez permanecem funcionando até hoje, porque tudo obedece ao Senhor. O movimento dos planetas obedecem ao Senhor. Isso é graça comum. Se o planeta Terra estivesse um pouco mais à frente, um pouco mais perto de Sol, nós morreríamos queimados. Se o planeta Terra estivesse um pouco para trás, um pouco mais longe de Sol, nós morreríamos congelados. Então,
habilidade de Deus de fazer tudo funcionar para todo mundo, quem merece e quem não merece. Isso chamamos de graça comum. Agora, existe um segundo tipo de graça que eu quero falar com vocês, que é uma graça especial. O que é graça especial? É aquela que é experimentada pelo homem que tem o seu espírito regenerado. Existe uma graça comum que é Deus estendendo favor para todo mundo. Existe uma graça especial que só quem é filho de Deus, só quem nasceu de novo, só quem teve o espírito regenerado experimenta. Tem alguém aqui que foi regenerado, que nasceu de novo e que é filho de Deus? Posso ver você? Amém? Existe uma graça especial, ou seja, vai além daquilo que é comum para todos. É algo que Deus derrama sobre você, um favor imerecido que Ele derrama sobre você, porque você é seu filho. Nós experimentamos graça especial porque nós recebemos Cristo, e tudo que faz parte da plenitude de Cristo foi dado a nós. Essa é a plenitude da graça. Romanos capítulo 8, versículo 15, vai nos dizer, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso é uma graça muito especial. Basicamente, a graça especial concede a mim e a você os mesmos direitos de Jesus, porque quem dizia para Deus Abba Pai era Jesus. Quando nós, que fomos regenerados na nossa natureza, recebemos espírito de adoção, nós também podemos dizer Abba Pai. Nós podemos viver plenitude de relacionamento como Deus experimenta em Cristo Jesus. Graça especial é um favor que é derramado sobre cada um de nós, um favor extra. Por exemplo, os meus filhos, eu estendo sobre eles uma graça especial, porque eles são meus filhos. Então, eu não dou para eles só aquilo que eles precisam. Nós como pais, a gente não dá para os meninos só comida e um teto para eles morarem, o básico. A gente vai além. Eu estendo graça, por quê? Porque eles são meus. Graça especial é Deus olhando para cada um de nós e dando além daquilo que a gente pode imaginar, porque nós somos dele. Amém? E ainda que eu estenda a graça para os meus filhos, gente, a graça que eu estendo para eles não chega perto da graça de Deus, porque a Bíblia fala que eu sou má perto da bondade de Deus. Então um Deus que é a própria bondade, o que Ele tem para nós? Ele tem favor imerecido. Ele nos abençoa quando a gente não merece. Eu quero falar um termo com vocês que traz o título dessa mensagem, que está lá no Evangelho de João capítulo 1. Quero que você abra a Bíblia comigo em João capítulo 1. Você trouxe a sua Bíblia, amém, para a igreja? Você é crente, né? O telão aqui é só para quem não tem Bíblia, tá? Você que é crente, você abre sua Bíblia em nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Acompanha comigo essa leitura. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu acho que pode melhorar um pouquinho, o microfone está dando pelo menos aqui para mim não está legal. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Quem é a palavra? Vamos dizer mais alto? Amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo,
E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Contudo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é cheio de graça e verdade? Vamos dizer o nome dele? Jesus. Cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Agora o versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quando que nós recebemos graça sobre graça? João está dizendo que na plenitude de Cristo. Quando a Bíblia fala da plenitude de Cristo, não está falando do Filho de Deus assentado à destra do Deus Pai. Está falando do Filho de Deus encarnado entre nós. O milagre da encarnação, quando Deus se torna humano e vem habitar entre nós, isso nós chamamos de a plenitude de Cristo. 100% Deus, 100% homem. O Criador agora na pele da criação, da criatura. Essa plenitude de Cristo, o fato de Cristo ter se despido de sua glória, ter se despido das suas características divinas e habitado entre nós, isso nós chamamos de plenitude. Agora, o que João está dizendo assim, essa plenitude trouxe sobre nós graça sobre graça. Esse versículo, essa expressão, está falando de um fluxo infinito de graça de Cristo que é derramado sobre nós. Isso é graça sobre graça. É um fluxo que não termina, é um fluxo que não acaba. A fonte dessa graça é essa plenitude de Cristo. Ele é a origem de todas as bênçãos que nós recebemos. Posso ouvir um amém? Cristo é a origem de todas as bênçãos que nós recebemos. Graça sobre graça é Deus cobrindo todas as áreas da sua vida com a plenitude de quem Ele é. Deus cobrindo todas as áreas do seu ser com a plenitude de quem Ele é. Não é uma graça limitada. Graça sobre graça não é um conta-gotas de favor que Deus faz para você, como se houvesse uma cota, sabe? Olha, você tem uma cota diária, você tem 30 favores de Deus ao seu dispor. Se você acabar com os 30 no dia, acabou, espera virar o dia. Não! Graça sobre graça fala de algo que não tem limite, é um fluxo, porque o nosso Deus, Ele é galardoador, Ele é liberal, Ele derrama sobre nós uma medida sem medida. Então deixa eu te dizer, a graça que é um favor que você não merece, é um fluxo sobre a sua vida que não está sendo interrompido, que está fluindo desde o dia em que você entregou a sua vida para Cristo. Sabe? Essas férias que a gente tirou aí, a gente foi para a praia, e como é bom estar de frente ao mar, né? Aquelas ondas que vêm e vão, aquela imensidão, você não consegue enxergar o final, é tão maravilhoso ver aquilo. E eu me lembro que quando eu era mais nova, eu pensava que por algum momento eles desligavam o mar, porque né, aquela onda vem e vai. Vem uma onda e vem outra, e vem uma onda e vem outra. Dependendo do tempo, você nem dá conta de, né? de sair de uma que já tem outra caindo por cima de você. Mas o mar ninguém desliga, né?
Esse movimento das águas, essa onda após onda, ela continua, ela não é interrompida. Deixa eu te falar nessa noite, graça sobre graça, é camada sobre camada, onda sobre onda de favor de Deus para você, onda sobre onda de misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aí quando você pensa que você já viveu tudo, e aí vem mais uma coisa, aí quando você pensa que você já experimentou tanto de Deus, e Ele vem com mais, porque é graça sobre graça, é favor que você não merece, atrás de favor que você não merece. Eu posso ouvir um glória a Deus? Como as ondas do mar, que não terminam, que não são interrompidas, ninguém desliga a graça sobre a sua vida. A única coisa que pode interromper graça de Deus sobre a sua vida é a falta de perdão. Quando você se recusa a perdoar alguém, esse fluxo de graça é interrompido. Por quê? Porque Deus liberou um perdão para você muito maior do que qualquer perdão que você possa liberar nessa terra. E por isso que Jesus nos ensinou dizendo: se vocês não perdoarem os seus ofensores, tampouco o vosso Pai Celestial vai perdoar vocês. Se vocês se recusarem a perdoar alguém, o fluxo de graça, o perdão que eu tinha dado para você, eu vou tomar de volta também. Porque o perdão que eu dei para você é suficiente para você perdoar quem te ofende. Posso ouvir um amém? Graça sobre graça é abundância de bênçãos. Você consegue perceber as bênçãos de Deus sobre você? Você consegue perceber graça sobre graça como um movimento de ondas vindo sobre a sua vida? Sabe, às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas ou naquilo que está faltando para a gente, que a gente perde a percepção da graça que está sendo derramada sobre nós. A gente esquece do tamanho do favor que Deus está dispensando sobre nós sem que a gente mereça. Mas fique tranquilo, isso não acontece só com você. É muito fácil perdermos a referência da graça. É muito fácil perdermos a percepção do que é graça de Deus derramada sobre nós. Mas isso não aconteceu só com você. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo. Se aconteceu com Paulo, gente, aconteceu comigo. E eu aprendo com Paulo agora. 2 Coríntios capítulo 12, vamos lá comigo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse. Desculpa, palavra difícil essa. Ensoberbecesse. Acertei. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou... Aleluia! Quando eu sou fraco, então eu sou forte. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando sobre uma coisa que estava irritando muito ele. Ele está chamando de espinho na carne. Pastora Bruna, o que é espinho na carne? Eu não sei. A Bíblia não fala o que é espinho na carne. E que a Bíblia não afirma com clareza, eu não afirmo com certeza. Então, se o Senhor não nos revelou o que é esse espinho na carne, tudo bem. Chegar lá no céu, a gente pergunta para Paulo. Fato é que é alguma coisa que está irritando ele demais. Está esbofeteando. Ele chama assim, ó, enviado de Satanás. Tem um negócio me incomodando. Tem uma luta que está me irritando. E Paulo fala assim: eu orei 3 vezes para Deus tirar isso de mim. Eu orei 3 vezes. Agora entenda que esses 3 vezes podem ter sido 3 orações, literalmente. Ou pode ser vários momentos em que Paulo apresentou esse problema diante de Deus. E Deus deu uma resposta para Paulo. O que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta.
que significa isso, Paulo? A minha graça é suficiente para você. Paulo, eu sei que você tem um problemão aí, mas a minha graça é suficiente para você fazer o que você tem que fazer, para você enfrentar o que você tem que enfrentar, para você viver o propósito que você tem em mim. Então, a minha graça é suficiente. Paulo, vamos continuar. Talvez não é essa a resposta que a gente gostaria de ouvir. Talvez existem coisas que nós estamos apresentando diante do Senhor. Senhor, me livra disso. Senhor, resolve isso. Senhor, olha o tamanho da tribulação. Senhor... E nessa noite eu preciso te dizer uma resposta divina. A minha graça é suficiente para você. Porque se você entender a minha graça, você vai conseguir, mesmo carregando um espinho na sua carne, cumprir o propósito para o qual te chamei. Porque a minha graça se torna então suficiente para você vencer cada um dos seus desafios. Alguém crê nessa palavra aqui? Talvez Paulo estava esperando que o Senhor o livrasse desse problema, que o Senhor tirasse esse espinho, mas Deus não tirou o espinho. Ele só respondeu: Paulo, foca naquilo que eu estou derramando sobre você de forma abundante. Olha, a minha graça é suficiente na sua fraqueza, porque naquilo que você é fraco, eu me apresento como força para você. Aquilo que você tem de fraqueza, você percebe a minha graça. E eu preciso dizer para você, é fácil a gente focar os nossos olhos, colocarmos os nossos olhos nos nossos problemas e não percebermos o tamanho do fluxo de graça que está sendo derramado sobre nós todos os dias. A minha graça, Paulo, te basta. A minha graça é suficiente. A minha oração é para que o Senhor nos leve nesse nível de fé, onde a graça dele seja de fato suficiente para essa vida. Onde as nossas orações não sejam mais centralizadas em nossas necessidades, os nossos pedidos, mas as nossas orações sejam centralizadas na pessoa de Cristo, e que a gente possa orar e viver graça sobre graça. E apesar das lutas, nós continuamos avançando, nós continuamos cumprindo o propósito, nós continuamos crendo no Senhor. Posso ouvir um amém? Qual é a graça de Deus que você precisa perceber? Eu não estou falando de bens materiais, porque bens materiais é muito medíocre perto da graça de Deus sobre você. Coisas que você pode adquirir em vida, problemas que você pode resolver na sua vida, eles são tão pequenos, perto do oceano de graça que Deus dispensou sobre você. E eu quero trazer para vocês nesta noite 5 momentos, 5 situações de graça de Deus, de favores que você não merece e que Deus está fazendo para você, e talvez você não está percebendo. Eu quero trazer 5 situações de favor que você não merece, mas que o Senhor, como uma onda, camada após camada, está derramando sobre a sua vida. E você insiste em andar cabisbaixo, e você insiste em viver uma vida que não corresponde à graça derramada sobre você. Sabe, meus irmãos, não dá para a gente ser crente e viver a vida cabisbaixo, e viver a vida se lamentando por aí. Isso mostra para nós que nos falta consciência do que é a graça. E eu quero trazer para vocês quais ondas de graça que eu preciso perceber. Deus derrama sobre nós a graça. A primeira graça é a graça de não nos deixar só. Deus é tão gracioso comigo e com você, que Ele não nos deixou só. Veja, lá no Éden, Deus criou o mundo, e Ele deu a esse mundo condições perfeitas, para que o homem pudesse chegar nele, como os pais que estão à espera de um bebê, preparam um quarto maravilhoso, para que esse bebê chegue e seja feliz naquela casa. Deus preparou a terra, para pôr um homem nela. E tudo que Deus fazia, Ele via que era bom, que era muito bom. Mas teve um momento que o Senhor olhou para a criação que Ele mesmo fez e disse: não é bom. Está lá em Gênesis 2:18.
Gênesis capítulo 2, 18. A gente vai ver: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. O que não é bom? O homem estar só. E Deus fala assim, ó: eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Eu vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. Por quê? Porque não está legal esse negócio do Adão ficar sozinho aqui nesse jardim. O próprio Deus é um Deus relacionável, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando ele olha para o homem sozinho, ele fala: tem alguma coisa errada aqui. Eu vou fazer para ele companhia. Então Deus cria o homem em condições perfeitas para viver uma vida plena, mas não o deixa sozinho. Isso é graça. Sabe, quando Deus cria o homem, é graça. Mas quando Ele dá ao homem uma mulher para ser sua companhia, é graça sobre graça. Quantos casados nós temos aqui nessa noite? Deixa eu ver vocês. Eu esperava que essa reação fosse mais animada. Vamos começar de novo? Quantos casados nós temos aqui nessa noite? Aê! O time dos casados é sempre mais feliz, o mais disposto, porque isso é graça sobre graça, amém? É algo que Deus dispensou sobre nós. Gente, isso é graça, porque o próprio Deus falou assim: não tá legal esse homem tá sozinho. Casamento é graça sobre graça. Pastor, o meu não é. Meu é misericórdia sobre misericórdia. Mas Deus não criou para ser isso. Quando Deus pensou em casamento, Ele pensou num lugar de deleite. No lugar onde homem e mulher se completassem. No lugar onde a presença dEle ia se manifestar de uma forma especial. Então deixa eu te dizer nessa noite: se o seu casamento não é graça sobre graça, dá um jeito dele se tornar a partir de hoje. Porque você tem graça para isso. Porque casamento foi uma ideia de Deus. Porque o casamento é para te abençoar. A sociedade não pensa assim não, viu? A sociedade não acredita que casamento é bênção não. Mas nós, que pertencemos a um Pai de amor, nós sabemos que não é bom estar só. E que se Deus nos proveu companhia, é graça sobre graça. E eu tenho que dar um jeito de fazer isso dar certo. Não é ficar esperando que o meu cônjuge resolva os BO dele para o nosso casamento dar certo. É o que eu posso fazer para essa aliança funcionar, amém? Eu amo estar casada. Eu amo ser casado com aquele homem ali. Eu amo você, meu amor. Eu amo dividir a vida com você. Sabe, o inimigo quer abalar essa estrutura que Deus fez. Ele destrói a família, ele destrói a sociedade todinha. Ele vai fazer a gente pensar que casamento é fardo sobre fardo. É uma prisão. Não é não. É graça sobre graça. E a pessoa responsável por tornar o casamento gracioso é você. Não é seu marido, não é sua esposa, é você. Pena que casamento é temporário, né, amor? Nem que no céu, Jesus falou que nós não vamos ter casamento no céu. Então, aproveita o casamento da terra, amém? Que um dia ele vai acabar. É até que a morte os separe. É forte isso, né? Cadê os solteiros? Deixa eu ver vocês aqui. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a sua vida, aleluia! Agora! Eu declaro graça sobre vocês, solteiros e solteiras, para experimentarem a família, para experimentarem bondade de Deus. Eu declaro maridos e esposas abençoados aqui em nome de Jesus. Amém. Graça sobre graça. Deus nos deu a graça de não nos deixar sozinhos no mundo, gente. A capacidade, agora vamos pensar além disso, além do casamento, vamos pensar que Deus não nos deixou sozinhos. O casamento ele começou para ser procriação e você vai tendo filho, e Adão e Eva foi povoando a terra, e as pessoas foram se conectando, e estar perto de pessoas é graça sobre graça. Se você não consegue perceber isso, vou te lembrar, 2020, pandemia, isolamento social. Como você queria estar na casa de alguém? Como você sentiu falta das pessoas?
como você queria congregar, como você queria estar junto, não é? Porque o homem não foi feito para o isolamento, para o distanciamento social. Deus nos deu a graça de não nos deixar só. Então ter uma igreja para congregar, ter amigos, ter família, ter uma casa para ir, ter com quem se reunir, isso é graça sobre graça. É aqui que a gente se alimenta espiritualmente, mas emocionalmente também. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você é graça sobre a minha vida, meu irmão. Você é graça sobre a minha vida. Lembra do isolamento social? Nós somos sobreviventes de uma pandemia. Nós sobrevivemos, glória a Deus. A gente está aqui para contar essa história. Não desvaloriza a graça que é ter companhia, que é ter pessoas, que é ter um conviver, que é ter uma igreja. Quantas pessoas não têm uma igreja para ir no mundo? É graça sobre graça. A segunda graça que a gente não percebe é a graça de não nos abandonar. A graça que Deus tem de não nos abandonar. Deus teve uma graça derramada sobre nós, que fez com que Ele não nos abandonasse, porque Ele podia nos abandonar. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo, vamos comigo? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te contar uma coisa. O que é Deus não nos abandonar? Deus não nos abandonar. Deus ter nos criado é graça. Mas Deus se envolver com um problema que foi a gente que criou para nós mesmos, é graça sobre graça. Porque quem pecou? Foi Adão e Eva, foi a humanidade, sim ou não? Deus deixou de ser Deus por causa do pecado de Adão? Não. Quem ia experimentar a morte por causa do pecado era o homem e a mulher. Deus continua vivo, aliás, Deus não morre, Deus nunca morre. Então, o pecado não era um problema para Deus, o pecado era um problema para nós. O pecado não mudava, não alterava em nada quem Deus era, mas era um problema para nós. Agora, um Deus que tinha avisado, Ele podia falar assim, ó, o problema é seu, você escolheu. Mas Ele nos amou de tal maneira que Ele se recusou nos deixar perecer. Ele se recusou nos deixar partir. E Ele fez do problema que era nosso, da encrenca que era nossa, Ele fez ser problema dele. Porque então Ele pega o seu Filho unigênito e fala, vai lá resolver o problema que não foi você que fez. Porque eu amo aquele ser humano cabeça dura que eu fiz. Vai lá. E Cristo veio. Então Deus não nos abandonou, e isso é graça. Deus nos amar a esse ponto, você percebe? Quem tinha um problema éramos nós, mas o amor dele, a graça sobre graça, fez com que ele se envolvesse. E não só se envolveu, mas solucionou o maior de todos os problemas que nós tínhamos. Efésios capítulo 2, versículo 8, vai falar sobre a graça da salvação, a graça de sermos salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça você é salvo pela fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas isso é uma graça, porque é pela graça que eu sou salvo somente pela fé. A salvação é de graça para nós, mas custou muito caro para Jesus. Então é graça sobre graça. Ele exigir de mim apenas fé, para que eu receba a salvação, que eu não sofri, que eu não paguei o preço para ter. Quem é que está me entendendo? Isso é graça sobre graça. Isso é um fluxo abundante de Deus sobre você. E você está aí, triste por causa de quê mesmo? Se o maior de todos
todos os problemas que a humanidade tinha era a morte, o afastamento eterno de Deus. Cristo vem e resolve esse problema. Ou seja, qual é o seu problema mesmo? Porque o problema maior de todos já foi resolvido. E se na pior das hipóteses você morrer nessa terra, você abre os seus olhos diante daquele que morreu por você e te deu a vida eterna. Então, levanta essa cabeça, arruma essa postura e viva a altura de alguém que foi comprado pela graça. Recebeu a salvação de graça. Pela graça somos salvos mediante a fé. Essa graça perdoa, essa graça cura, essa graça transforma, essa graça purifica até o mais vil pecador. Romanos capítulo 5, versículo 20, olha que Paulo diz, Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado foi mais fundo, a graça veio maior. Onde o pecado foi mais nojento, a graça veio maior. Porque vamos lembrar o que é graça? É um favor que a gente não merece. Então o favor que está sobre a sua vida, a graça de ser salvo pela fé, não é algo que você merece. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é cheiroso, não é porque você é um bom planejador, não é porque você paga suas contas em dia. A graça é porque você não merece, mas Cristo te amou mesmo assim. Eu não sei o que você já fez longe dessa graça. O quão fundo você conseguiu, o quão treva você conseguiu ser. Mas só sei de uma coisa: quanto mais para baixo você foi, mais graça, superabundante, medida extravagante, que até incomoda a religião, é essa graça que foi derramada sobre você. Graça sobre graça. Onde mais pecado, mais graça. Quanto mais trevas, mais graça. Quanto mais arrependimento, mais graça. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou. Graça é um favor que você não merece. Terceiro nível de graça que Deus dispensa sobre nós é a graça de não nos deixar órfãos. A graça de não nos deixar órfãos. Gente, Deus não olhar para a humanidade que escolheu o pecado, lavar as mãos e falar, se vira, é graça. Agora não bastou Ele olhar para nós e nos amar de tal maneira e vir resolver o BO que a gente fez. Sabe o que Ele fez? Ele nos tirou da orfandade. Ele não só resolveu o seu problema, Ele transformou a sua natureza e te adotou. E falou, em outras palavras, Bruna, eu sou encrenqueira, agora você é minha filha. Sabe como isso? Lembra que Cristo é a plenitude da graça? A plenitude de Cristo é graça sobre graça. Um dia, os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E lá em Mateus 6, Jesus vai falar assim, vocês quando orarem, vocês vão orar assim. Pai nosso. Eu sei que você já está acostumado com essa frase. Mas para aquela época, para aquele contexto, essa era uma frase chocante. Porque nunca ninguém ousou chamar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó de pai. Quando Jesus, eu imagino que os discípulos estão tudo lá com o olhinho fechado, esperando a aula da oração. Aí Jesus começa assim, Pai nosso. Eu acho que eles olham assim. Ficou doido? Você vai se referir ao Rei dos Reis assim? Porque graça é o Senhor nos resgatar. Graça sobre graça é Ele se tornar nosso Pai. Você entende a profundidade disso? Você entende o quanto isso é chocante?
A Bíblia diz que os que receberam a Cristo, os que creram em Jesus, os que se arrependeram dos seus pecados, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E deixa eu te dizer, esse é o maior milagre que aconteceu na sua vida, essa é a maior graça que você pode experimentar, ser chamado filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Essa é a maior graça de todas. Não somos mais órfãos. Existe uma graça em Jesus, que é a restauração da nossa paternidade. Por que Ele estende graça sobre graça? Porque Ele sabia que alguns de nós seríamos feridos pela paternidade terrena. Então, antes que isso paralisasse a sua vida, Ele se torna o seu pai. Porque Ele é um pai perfeito. É um pai que te supre nas necessidades que o seu pai terreno não conseguiu te suprir. É um pai que te cura nas feridas que o seu pai terreno causou em você. Isso é graça sobre graça. Isso fala de transformação da nossa natureza. Agora deixa eu te lembrar o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa que você é totalmente amado. Que nele você tem toda a medida de amor que você precisa. E você não precisa mendigar nas pessoas um amor, porque Deus já tem o amor suficiente para você. Ser filho significa que você é totalmente suprido. Porque um papel de um pai e uma mãe é suprir os seus filhos, não naquilo que eles querem, mas naquilo que eles precisam. E se você é filho de Deus, se Jesus te apresenta um Deus como pai, Ele está dizendo assim, olha, fique tranquilo que não vai te faltar nada, porque você tem pai. Ser filho de Deus significa ter provisão e sustento. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada sobre a sua vida, porque você tem graça sobre graça. E ser filho de Deus significa que você pertence a Ele. Pertencimento, essa é graça sobre você. Você entende que você é filho de Deus em Cristo Jesus. Você sabe que você não é fruto do acaso, não é um acidente que aconteceu com você. Você tem um lugar a quem pertencer, você tem uma origem. Se você tem origem, você tem destino. Os meus filhos me pertencem, não porque eles são bons meninos, mas porque eles são meus. Você pertence a Deus, não porque você é cheirosinho, mas porque Ele te comprou. Isso é graça sobre graça. Pai nosso, repita comigo isso. Pai, fala de novo. Isso não é uma reza, isso é uma realidade. Não é pra gente repetir de forma religiosa, com uma oração que ensinaram pra gente quando éramos crianças. Mas essa é uma realidade que precisa ser vivida. Você tem um pai perfeito. Ele não nos deixou órfãos. Você percebe essa graça? Você percebe mais esse favor de Deus sobre a sua vida, que você não merece? E você estava preocupado com o que mesmo? Quarto, a graça do acesso. Nós perdemos essa referência. A graça do livre acesso que nós temos diante de Deus. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você lembra que no Antigo Testamento, nós vemos que Deus deu ao povo uma lei por intermédio de Moisés. E a lei era um conjunto de regras, de protocolo, que o povo tinha que obedecer e cumprir, para tentar agradar a Deus, para tentar se aproximar de Deus. A gente sabe que a lei era algo muito difícil de ser cumprida. E essas regras, essa lei incluía que a adoração no tabernáculo, Deus desenhou um tabernáculo, né? deu as coordenadas para um tabernáculo, e o tabernáculo tinha 3 partes. Tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E nesse protocolo que Deus estabeleceu da adoração, ninguém podia chegar muito perto de Deus não, porque Ele é fogo consumidor e o homem estava na condição de pecado. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Deus falou assim, vocês vão me adorar assim, vocês vão pegar um animal, de acordo com o pecado que você cometeu. E lá
no átrio, lá no estacionamento, vocês vão chegar para me adorar, vocês vão sacrificar ali, mas vocês não vão se aprofundar no tabernáculo. Vocês não vão conseguir aprofundar na minha presença. Porque no Santo dos Santos tinha um véu que separava esse ambiente, que era o ambiente da presença de Deus, dos demais ambientes. E aquele lugar, as pessoas não podiam frequentar. Só uma pessoa podia entrar lá uma vez por ano, sacerdote, não é? Ele podia entrar lá e oferecer um sacrifício a Deus. O resto, gente, o povo era tudo longe. Era tudo à distância. Por quê? Porque eles não eram filhos de Deus. Eles eram criaturas. Então a adoração do povo era uma adoração distante lá no átrio. Agora corta comigo para João capítulo 12, versículo 1. João capítulo 12, versículo 1. Vamos sair dessa lei e vamos lá para João capítulo 12, versículo 1. Jesus está entre nós. E o versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, como sempre, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então a Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, entenda muito precioso como muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Sabe o que está acontecendo nessa cena? Jesus foi jantar na casa dos amigos dele, está sentado na mesa com Lázaro, Maria está fazendo a comida, Marta está fazendo a comida, Maria chega com um perfume, e sem pedir licença, joga nos pés de Jesus, e começa a enxugar com os seus cabelos. Maria está entendendo a graça do livre acesso. Sabe por quê? Essa mulher ungiu Jesus. Ela está dizendo assim, ó: agora eu também posso fazer algo. Não é só o sacerdote que chega perto dele. Agora eu também posso fazer algo por ele. Não é só alguém que vai intermediar a minha oração, meu sacrifício com ele. É a graça de Deus nos dando livre acesso, nos colocando perto o suficiente a ponto que a gente pode fazer alguma coisa por ele. Maria entendeu o livre acesso. E Jesus está muito feliz, porque alguém entendeu o que é graça. Quando Jesus morre na cruz, consuma o ato de sacrifício. O que acontece com aquele véu que separava? Ele é rasgado de alto a baixo. Agora temos livre acesso a Deus. Acesso liberado à plenitude de quem Deus é. Você tem total acesso à riqueza da presença de Deus. Você tem total acesso à doçura da presença de Deus. Agora a gente não tem mais somente regra e protocolo. Temos a presença, a doce presença, a companhia dentro de nós. E isso é puramente graça. Romanos 6,14 fala que nós não estamos mais debaixo da lei. O pecado não tem domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? É ter livre acesso. Não precisa mais de Maria, não precisa de Papa, não precisa de padre, não precisa de mais ninguém entre você e Deus. É você e Deus. Você entra no quarto, você fecha a tua porta, você fala com Ele, porque ninguém mais vai intermediar. O sangue de Jesus é suficiente, a graça te basta. Então você tem livre acesso a Ele. Agora, não estar debaixo da lei significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Seria a graça uma autorização para a gente pecar? Não, de forma alguma. A graça não me autoriza a pecar. A graça, ela me empodera, ela me capacita, ela me habilita a obedecer, a me entregar, a ser cada vez mais santificado por Ele. Eu não mais estou debaixo da lei do pecado, eu estou debaixo da lei da graça. A lei era Deus dizendo: faça, obedeça os mandamentos, mas a graça é Deus dizendo: deixa que eu faço por você, deixa que eu morro por você.
A lei é tudo aquilo que você pode fazer para agradar a Deus, mas a graça é Deus estar contente com você por causa da obra da cruz. Deus está contente com você, não é porque você veio no culto hoje. Deus está contente com você por causa da obra da cruz, porque você aceitou o sacrifício da cruz. E quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Sabe a expressão que Paulo usa para falar em Cristo? É dentro de Cristo. Como uma mulher grávida. A gente não vê o bebê, a gente vê a mulher. Mas tem um bebê ali dentro. Quando Deus olha para você, a graça é, Deus está contente com você, porque Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você pode aplaudi-lo por isso? Isso é graça. Ter livre acesso, levantar as mãos em adoração, poder cantar, ter fôlego no pulmão para cantar. Oh, isso é graça. É favor imerecido. Porque o que a gente merecia na verdade era condenação e morte. Mas temos graça sobre graça. Quinto e último, nós temos nele a graça de sermos fortalecidos. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós temos graça de sermos fortalecidos. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 1. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se aonde? Fortifique-se onde? Na graça. A força que você precisa, meu irmão, não está no seu braço. A força que você precisa está em se lembrar do favor que você não merece, mas você recebeu. Então, por causa da graça, você se levanta e anda e vai fazer o que você tem que fazer. Por causa da graça que você não merecia, nem está vivo. Você levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Fortifique-se na graça, no entendimento da graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4, 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Se aproxima do trono da graça, se aproxima do trono do favor. Eu sei que você não merece, mas se aproxima, porque lá você vai receber graça que vai te ajudar no momento da sua necessidade. Queridos, o mundo não consegue encontrar essa graça. O mundo experimenta de uma graça comum. Mas você não precisa ter desespero. Você não precisa andar fraco e cabisbaixo. Você não precisa andar se lamentando. Porque você tem graça disponível para você. Graça sobre graça. Não conta gotas. Não uma quantidade limitada. Mas um fluxo de graça sobre a sua vida. Mas sabe, Paulo ainda nos apresenta uma graça maior. Uma graça que vai além da graça sobre graça. Uma graça que vai além da graça especial. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Existe uma graça maior que é encontrada pela sua humildade. Vamos definir o que é humildade? Quando Tiago escreve essa palavra, Deus dá graça para os humildes. A graça que você precisa para enfrentar os desafios. A graça que eu preciso para ser uma mãe adequada para os meus filhos. A graça que eu preciso para ser uma esposa excelente para o meu marido. A graça que eu preciso no meu trabalho. Ela só vai ser encontrada na minha humildade. E o que é humildade? Nesse texto, Paulo usou uma expressão no grego, que significa aquele que não se levanta muito do chão. Aquele que não se levanta muito
do chão, humilde de espírito, aquele que não se levanta muito do chão, aquele que reconhece que precisa completamente do Senhor. A humildade que te faz reconhecer que sem Ele você não é nada. A humildade que te faz perceber que não é pela sua capacidade, eloquência, conhecimento ou sabedoria. A humildade que não te deixa levantar muito do chão, que te faz reconhecer: eu preciso da graça todos os dias, eu recebo graça das suas mãos, eu não mereço, eu por mim mesmo não poderia estar aqui. Essa humildade é para essa pessoa que Ele dá uma graça ainda maior, para essa consciência de onde Ele te tirou. Você lembra de onde a graça te tirou? Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Quem nós seríamos se não fosse Ele? Então Ele dá graça para quem não se levanta muito do chão e sabe que tudo que tem e que é, vem de uma graça, vem de um favor imerecido para cada um de nós. Você pode ficar de pé no seu lugar? Existe uma graça maior que se derrama para o humilde que reconhece que tudo que precisa está nele. Para aquele que em humildade pode reconhecer que o que precisa não é mais de dinheiro, não. O que você precisa não é a mudança do governo, o que você precisa não é um carro novo, uma casa nova. O que você precisa é de graça de Deus sobre a sua vida. Humildade para reconhecer que você não consegue sozinho, que você precisa dos outros, que nós precisamos uns dos outros. Humildade para reconhecer que você vive a sua vida somente pela graça. Humildade talvez para reconhecer hoje aqui que você não estava percebendo o tamanho da graça. Para essa humilhação, Deus derrama uma graça especial. Você pode fechar os seus olhos.